O Flávio Dino, governador do Maranhão e o grande favorito para ser senador pelo estado, disse que existe um risco real do Bolsonaro de melar as eleições. E esse risco de fato existe? Não, não há risco nenhum do Bolsonaro de melar as eleições. Vocês podem ficar absolutamente tranquilos com relação a isso. Mas se não tem risco, por que o Flávio Dino falou que existe essa possibilidade do Bolsonaro de melar as eleições? Porque o Flávio Dino ele é muito esperto. E é claro que ele vai falar algo desse tipo. E nesse vídeo eu quero explicar para você, primeiro, porque não vai ter risco de melar a eleição. E segundo, porque o Flávio Dino tem falado, ou falou isso para uma entrevista ao UOL. Só que antes você vai clicar no botão de gostei e vai colocar aqui nos comentários se você acha mesmo que existe alguma chance do Bolsonaro de melar as eleições. É muito importante, eu quero entender aquilo que o seu pensamento e os comentários eles servem para isso, tá bom? Uma coisa que nós temos que entender, pessoal, são as falas dos políticos. Quais são as motivações que os políticos eles vão colocar para proferir as palavras deles? Ainda mais grandes políticos, como no caso do Flávio Dino, que foi governador por 2 vezes no Maranhão e está liderando a pesquisa para ser senador. Nós temos que entender quais são as motivações. E é claro que o Flávio Dino, na posição que ele está hoje, como integrante do PSB, o partido que vai encabeçar junto, que vai estar junto com o Lula na chapa, porque o Alckmin está no PSB, é claro que o Flávio Dino, ele quer colocar no Bolsonaro uma pecha de golpista, de ditador, de autoritário, algo negativo para ser associado ao atual presidente da República. Mas Bolsonaro, ele não vai fazer nada nesse sentido que o Flávio Dino está dizendo. Nada, 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 nada. É uma retórica do Flávio Dino eleitoral, podemos colocar assim. O que o Bolsonaro pode fazer contra as eleições é aquilo que a gente sabe dos disparos em massa, fake news, que o TSE já está de olho. Agora, melar as eleições? O que seria melar as eleições? Pedir recontagem de votos? Bom, isso o Aécio Neves fez e não aconteceu absolutamente nada. Ah, o Bolsonaro não vai passar a faixa presidencial para o Lula? Ué, e daí que não vai passar a faixa presidencial para o Lula? Passar a faixa presidencial é um gesto simbólico. Ah, o Bolsonaro vai se recusar a sair do Palácio da Alvorada ou do Palácio do Planalto. Ah, tudo bem. A gente aluga ali uma salinha num prédio comercial, podemos pegar na cobertura e coloca a sede do governo lá. É até melhor do que os prédios velhos lá da Praça dos Três Poderes. É um negócio horrível, aqueles prédios lá estão caindo, precisam de uma reforma urgente. Eu fui lá em Brasília em setembro do ano passado e fiquei horrorizado como que aqueles prédios estão deteriorados, estão feios mesmo, precisam de uma limpeza e uma reforma urgentemente. Então o que o Bolsonaro poderia fazer para melar as eleições? Nada. E segundo, se o Bolsonaro fizer qualquer movimento no sentido de melar as eleições, a situação dele se complica demais. Hoje, o Bolsonaro ele já é investigado por 7 crimes. 7. E o Bolsonaro sabe que quando ele deixar a presidência da República, ele vai ter uma represália jurídica pesadíssima, pessoal. Pesadíssima. Até o Flávio falou isso. Então o Bolsonaro não vai querer arrumar mais problemas depois que ele for derrotado nas eleições. E nós temos o exemplo dos Estados Unidos. O Donald Trump fez aquela papagaiada toda lá no dia do Capitólio e tá tendo uma investigação pesada. O Steve Bannon ficou detido na delegacia da polícia lá nos Estados Unidos. E as pessoas que acabaram promovendo a invasão do Capitólio estão sendo presas. Isso aconteceu nos Estados Unidos. As nossas autoridades já estão prevendo ou não estão prevendo, já estão se preparando para qualquer tipo de movimento nesse sentido. Então se acontecer vai ser abafado. E o Bolsonaro não vai fazer porque ele não quer complicar a situação jurídica dele. Agora, ele vai falar, obviamente, que a eleição foi fraudada, que a eleição foi enganosa, que o resultado não é aquele resultado que apresentou. Mas ele fez isso vencendo as eleições. Ele venceu 2018 e fala que as eleições foram fraudadas. Então ele vai continuar fazendo isso. Por quê? Porque ele quer se manter como oposição. E eu já fiz um vídeo para vocês explicando como esse cenário é perigoso de ter o Bolsonaro como a única oposição a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem. Eu vou colocar esse link do vídeo aqui na descrição, no card, mas você tem que ver esse vídeo para entender essa situação de perigo de ter o Bolsonaro como sendo a única oposição. Ele sai, obviamente, muito mais forte do que ele entrou na eleição.
Então é isso que ele quer. Ele vai fazer o auê dele para falar que ele foi injustiçado, para falar que ele está sendo perseguido, porque caso essas investigações avancem, ele vai falar que é uma perseguição institucional, então ele não pode ser preso. Porque vocês sabem que o Bolsonaro ele tem medo de ser preso. Essa é a grande questão. E então temos esse objetivo do Flávio Dino, mas nós temos um segundo objetivo com essa fala do Flávio Dino, porque o Flávio Dino é esperto. Nessa mesma entrevista, o Flávio Dino ele criticou a esquerda dos putinetes que ficam defendendo o ataque da Rússia à Ucrânia. O Flávio Dino percebeu, todo mundo que é um pouco mais inteligente percebeu que não tem nada de OTAN. E essa defesa que é feita por uma parcela da esquerda vai prejudicar o Lula na eleição. Porque a defesa que é feita pela esquerda é diferente da defesa que é feita pelo Bolsonaro. E a forma que ela pode ser interpretada pela população. Porque essa história de defender ditaduras de esquerda, Maduro, Chávez, Guatemala, é algo que pesa para o PT. Não é bem digerido pela parcela da população. E aí a parcela da população mais despolitizada, uma parcela da população que não se interessa tanto pelo dia a dia da política, fala assim, pô, mas o PT está defendendo, ou a esquerda, no caso o PT está defendendo esse tipo de ataque ao hospital, à mulher grávida. O país estava lá tranquilo, o Putin veio e invadiu, é um ditador, e a esquerda defende isso? Não, isso está afrontando a liberdade. O Bolsonaro também defende o Putin também. Mas, pelo fato do Bolsonaro ser o presidente, ele pode simplesmente usar a desculpa que ele já está usando. Não, nós precisávamos manter as boas relações comerciais com a Rússia por conta dos fertilizantes. Senão isso ia aumentar o preço do alimento. Então ele tem essa desculpa. É um assunto muito indigesto para a esquerda. E o Flávio Dino respondeu a pergunta que foi feita pela Daniela Pinheiro. Foi falar lá do seguinte, a esquerda passa vergonha quando justifica a invasão russa com o argumento que foi a Ucrânia que rompeu o trato de não pedir para integrar a OTAN? Aí o Dino falou, passar vergonha é um pouco forte demais, né? Eu diria que é uma posição errada, muito equivocada. É uma incoerência porque se legitima a interferência externa na política ucraniana, pela opção soberana que aquele país resolve adotar. Isso legitima todos os gestos imperialistas dos Estados Unidos, por exemplo. E aí ela pergunta, em que sentido? Se você condena os gestos imperialistas e intervencionistas dos Estados Unidos na África, no Sudoeste Asiático, no Vietnã, na América Latina, você tem que, por coerência, defender a autodeterminação de todos os povos. Por isso eu acho um erro político e histórico. Aí ela pergunta, a posição de algumas forças da esquerda não mostra que ela não consegue se entender nem em pontos básicos, como aceitar matar gente em nome de questões geopolíticas? E aí ele fala, não é só o nosso lado, né? O bolsonarismo está dividido, a direita está dividida. Em geral, a política brasileira é muito desorientada nesse aspecto. E ele sabe, o Dino percebeu que essa história da esquerda defender o Vladimir Putin vai pesar contra o Lula. Então, raposa que é, inteligente que é, habilidoso que é, o que o Flávio Dino faz? Não. Bolsonaro ele é autoritário, ele pode melar as eleições, ele é um golpista. Então ele joga a pecha do autoritário para o Bolsonaro, porque ele sabe que isso vai cair em cima da campanha do Lula, desse apoio que uma parcela da esquerda está dando ao Vladimir Putin. Meu cabelo ficou completamente desarrumado agora. O Dino percebeu, e esse é o segundo objetivo da fala dele. Tentar reduzir essa pecha de autoritária da esquerda colocando no Bolsonaro. Então é mais agora, é uma liderança política proeminente, que muitos pediam como candidato à presidência da República, falando sobre esse erro que está tendo a esquerda ao apoiar o Vladimir Putin. Eu sinceramente espero que percebam isso, mas eu não vou cobrar coerência das putinetes, né? Porque elas acham que ainda estamos na União Soviética, que o capitalismo é aquele capitalismo dos anos 80, que não é mais o capitalismo financeiro, que não é mais o capitalismo das grandes corporações, e que a Rússia ela ainda é a União Soviética, né? É isso que as putinetes pensam. Eu espero que agora, com o Flávio Dino falando, elas vão acordar, porque se não acordarem, vão prejudicar e muito a campanha do Lula.